na aula passada, a gente enfatizou isso. A gente precisa entender um pouquinho o que está acontecendo com o contexto, né? Porque qual o motivo de escrever, qual o motivo de redigir, né, um material é para ser lido, né? Esse material é para ser lido. Por exemplo, quando a gente pega uma carta de Paulo, né? Paulo não escreve aleatoriamente para os crentes de Corintos. Ele não escreve aleatoriamente para o pessoal da Galácia. Não, ele escreve porque há uma necessidade, há uma demanda das comunidades paulinas, né? Então ele escreve com objetivos claros, né? Ou resolver questões, ou por questões éticas morais, ou, ou para explicar mais detalhadamente a teologia, a sua teologia, falar sobre Cristo. Então o escritor, ele não escreve porque não tem nada para fazer e vai escrever, né? Ele escreve porque ele tem objetivos. E os escritores sagrados, evidentemente, né, dei o exemplo aqui de Paulo, né? Mas todos eles escreveram com objetivo. Então, o escritor e tem o destinatário, aquele que vai receber aquele material, né? Ou de forma, ou ele vai ler, né? Ou ele vai ouvir aquilo que está escrito. Então, entre o escritor e o destinatário, tem um contexto amplo, que motiva o escritor a redigir o material. Então, o que motiva o escritor a redigir aquele material é evidente que pode ser observado dentro do contexto, né? As razões pelas quais ele escreve, né? Então, isso daí vai motivá-lo, né, a fazer o registro disso. Uhum. 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 A gente até comentou isso na aula passada, né? Havia o profeta, o Nabi, que era funcionário público. A gente disse isso. Por que funcionário público? Porque ele estava associado, né, ao rei, ou ao culto, o templo, ao santuário. Então ele exercia, e a sua função, sim, de fato, era ele recebia, né? Ele, de alguma forma, ele era contemplado pelo exercício desta função de profeta. Talvez, para ficar assim, não estou falando dos profetas escritores, tá? Porque os profetas, esses com chamado, os profetas que têm chamado, são esses profetas que a gente falou, esses são os profetas escritores, como não, Amós, Miqueias, Oséias, Isaías, né? Esses 4 profetas, principalmente porque a gente está nos profetas do século VIII, que a gente começou a aula na semana passada. Então, esses 4 profetas, eles têm um chamado, né? Isaías 6 vai tratar do chamado dele, né? Amós 7 ele vai falar o que ele estava fazendo e o Senhor o chamou para ir, né, a Betel. Então, eles têm um chamado, diferentemente dos outros profetas.
Não, você está colocando Samuel, mas na realidade, a gente até explicou aqui que depois de um certo tempo, todos aqueles que falavam em nome de Deus eram considerados como nabi, como profetas, né? Isso foi uma evolução do próprio termo. Quando foi traduzido para a Septuaginta, a versão grega do hebraico, né? Então, aí passa a ser considerado profeta todo aquele que fala em nome de Deus, de uma certa forma. Só que tem os profetas que estão ligados a uma corporação profética. Você falou escola, uma escola profética, né? Que tem o ciclo de Elias e também tem o ciclo de Eliseu. São dois ciclos diferentes, o de Elias e o de Eliseu, né? O de Elias é o mais antigo. Parte do livro de 1 Reis vai retratar esse personagem, Elias, que era considerado então como um profeta, mas não é um profeta escritor, né? E Eliseu, que o ciclo de Eliseu vai dar continuidade ao de Elias, né? E dentro do ciclo de Eliseu a gente já vê também essa escola bem presente, essa corporação profética bem presente. E ali é ensinado a função do profeta, né? Do Nabi. O Nabi ele aprende. E ele depois vai exercer a sua função nesses lugares, como o lugar do culto, seja santuário, seja no templo de Jerusalém, seja lá no templo. Então, esses que são preparados para exercer uma função. Aí eu falei, eles passam até a ter uma função pública. Então, é um funcionário público, né? Vamos imaginar dessa forma. Só que com o passar do tempo, esses nebiim, esses profetas, né, que exerciam uma função em um local específico, como santuário, templo, palácio, culto, esses profetas, eles foram preparados para isso. Eles participaram de uma, digamos, uma escola, né? Não é bem uma escola, mas escola é um termo mais moderno, digamos assim, né? Não para aquele tempo. Mas vamos supor que eles se prepararam para exercer essa função e essa mão de obra era utilizada para esses lugares devidos, né? E a partir do século VIII, que vai surgir então dentro do cenário o profeta individual, porque até então esses profetas eles trabalhavam em grupos. Eu até falei isso para vocês, eles estão juntos. Você vê no ciclo tanto de Elias e Eliseu que eles estão juntos. Eles caminham juntos, eles vão para determinados lugares, mas vão juntos. Então é como se fosse uma corporação profética. Uhum. Sim, mas vamos pensar, por exemplo, Paulo, na condição de Saulo, ele aprendeu na escola de Gamaliel. Digamos assim, era a principal, vamos botar aqui entre aspas, né, faculdade de Jerusalém, do que se diz respeito às tradições e interpretações judaicas. Então Paulo ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre daquela época. Entende? Então, independente de chamado ou não, ele se preparou para ser o fariseu que ele se tornou, para pertencer ao sinédrio, possivelmente, para ser o homem que foi. O chamado dele ocorreu posteriormente, no caminho de Damasco. Então, assim, eu entendo a sua colocação, porque sempre na nossa cabeça, profeta é alguém chamado por Deus. Mas, sim, mas o exercício é diferente, entende? Ele vai falar assim em nome de Deus, mas ele vai falar utilizando talvez as suas tradições, ele vai falar, não é?
e vai ter tanto o santuário, como o templo, como o culto, como o próprio palácio, para justificar aquilo que ele diz. Ele fala. Não, não estamos falando de chamado, porque o chamado é específico a partir do século VIII com os profetas individuais. Aqui há o chamado. Anteriormente, não estou dizendo, é porque não há um chamado específico. E na narrativa de Elias e Eliseu não há chamado. Não, exatamente. Há os profetas que tiveram chamado, e isso está específico. Esses profetas são os individuais, são os profetas escritores. Os que não são escritores não surge nas narrativas qualquer alusão a um suposto chamado, como é o caso de Amós, como é o caso de Miqueias. Tá bom? Exatamente. Então há uma diferença, mas isso é porque a gente tem uma concepção hoje de profeta que é diferente da concepção deles. Profeta, eu já falei isso para vocês, né? Talvez o termo utilizado no grego nos trouxe mais confusão, né? Porque Nabi não era necessariamente alguém que queria trazer um vaticínio, né? Ia trazer uma informação que ainda está por acontecer, né? Mas a palavra profetés, que também indica alguém que fala, né? Eu falei, a gente colocou isso na primeira aula, né? Alguém que fala em nome de outro. É o profetés, o termo grego, né? Diferente do termo hebraico nabi. Só que, a partir daí, parece que profeta é aquele que prevê o futuro. A gente não vê isso necessariamente. Um profeta é aquele que... Ele tem outras responsabilidades. E dentro... eu vou até dar uma explicação sobre isso, antes da gente entrar aqui. É que, então, o profeta, ele vai ter duas coisas importantes na comunicação da sua palavra. Ele redige naquilo que ele fala, naquilo que ele escreve, né? Estamos falando dos profetas escritores, os profetas que tiveram chamado, os profetas que são chamados de individuais. Eles não pertencem a uma corporação profética, ok? Então, todos os profetas, os livros proféticos que nós temos, diferente de Elias, que não tem livro profético, Eliseu, esses não, são apenas narrativas a respeito deles. Os profetas e escritores, não. Então, o próprio termo Nabu, que é o termo acádio, que vem da palavra o termo Nabi, ele significa proclamar. Então, o Nabu, que é um termo acádio, e daqui veio o termo Nabi, né, que significa proclamar, ou aquele que proclama alguma coisa. Então, na realidade, boa noite, o que a gente vai ver nos profetas é que eles vão se articular usando a denúncia e o anúncio. Vamos pensar aqui comigo. O que eles denunciam e o que eles anunciam? O que eles denunciam? Idolatria. O que mais? Vamos lá, idolatria. Da última aula que a gente trabalhou aqui, o que eles denunciam? Lembra que a gente pegou lá Isaías, como que Isaías foi no capítulo 1, denunciou o culto. Lembra? Quem disse para vocês que eu me agrado desses rios de azeite? O profeta falando, Amós, a gente leu aqui em Amós, estou cansado dos seus cânticos. Então, a denúncia aqui é a denúncia contra o culto. Eles denunciam as injustiças, injustiças sociais.
Então, na medida que a gente vai lendo esses profetas e escritores, está muito interessante a denúncia, né, que é uma crítica severa a uma série. A gente pode colocar outras questões aqui. Oi? Abandono de fé. Vou botar aqui abandono de fé. Abandono da fé. Por aí vai. Então, é a denúncia deles. A corrupção. Eles denunciam os próprios falsos profetas, os pseudo-profeta. Eles denunciam os pseudos profetas. E a gente poderia aqui elencar várias coisas que compõem o elemento de denúncia dos profetas, escritores. Pois não? Uhum. Elias, algumas coisas sim, eles falavam, mas não como esses profetas aqui. Elias não fala de injustiça social. Elias é um profeta que ele trabalha com a questão mais especificamente da idolatria. Né? Ele é diferente, ele é aquele que faz milagre, é um fazedor de milagre, né? Vamos colocar esse termo. Os profetas individuais não, eles estão numa outra toada, diferente do ciclo de Elias, assim como de Eliseu. Os profetas e escritores estão num outro caminho. Esses profetas e escritores, ao fazer as denúncias, por exemplo, a gente falou aqui de Amós. Quando Amós chegou em Betel, começou a falar, Amós capítulo 7. A gente já se referiu a Amós 7. E aquilo incomodou o sacerdote. Porque o incômodo. Por que o sacerdote ficou incomodado? Por que o rei ficou incomodado com as palavras de Amós? As denúncias. As denúncias. Por exemplo, vamos usar um pouco mais a Bíblia para a gente poder se situar, porque aí fica mais fácil a nossa compreensão desse papel tão importante. Como Amós é o primeiro profeta a escrever, é o primeiro livro escrito no século VIII, vamos abrir o profeta de Amós rapidamente, vamos dar uma verificada. Amós capítulo 5, versículo de número 7. Olha só. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Juízo aqui é o direito. É o direito, lembra do mispat? Do direito e do sedaká e a justiça? Estão convertendo o direito e a justiça, o mispat e o sedaká, na coisa mais absurda possível. E ele vai falando. Olha o versículo 11. Lixo exato. Isso é uma denúncia. Olha o versículo 11. O que diz o 11? 5:11. Lê para mim aí. Vocês estão vendo? Isso aqui é uma denúncia. Pisais o pobre e exige do pobre tributo de trigo. Então o tempo todo a gente olha só, no capítulo 4,
no versículo 4, ele vai dizer: vinde a Betel e transgredi. Betel é um santuário. Porque ele coloca aqui dois santuários importantes, Betel e Gilgal, né? Ou Gilgal. Ele diz: vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Isso aqui está muito ligado com Isaías capítulo 1. Então, eles vão aos santuários, estão carregados de transgressões, e lá nos santuários eles oferecem os dízimos, os sacrifícios. Aí no versículo 5 ele fala: e ofereceis sacrifícios de louvores, do que é levedado. O que é levedado? Vocês estão me oferecendo... Oi? Fermentar. Vocês estão me trazendo um sacrifício de louvor que não tem valor algum, de coisa podre, de coisa estragada. Apregoai ofertas voluntárias e publicais, porque disso gostais. Tá vendo? Dessas coisas vocês gostam de falar. De ofertas voluntárias, né? Isso aí é legal. Ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Isso aqui é um tipo de denúncia ao sistema do culto. Entendeu? Aos sacerdotes. Estamos falando dos profetas do século VIII, que começamos na aula passada, né? Amós, Miqueias, Oséias e Isaías. Esses 4 profetas. Os outros também vão falar, mas esses daqui, eles vão pegar... essas são as características desses profetas. Aí eu coloquei aqui, de modo geral, eles denunciam e eles anunciam. Agora eu estou falando da denúncia. Que tipo de denúncia eles fazem? Eles denunciam idolatria, o culto. A gente está vendo aqui o culto sendo denunciado, as injustiças sociais, o abandono da fé. Eles denunciam os falsos profetas. Tudo que está relacionado ao culto, né? O profeta denuncia. Ele é muito mal visto. A gente está falando dos profetas individuais. Por esta razão. Ninguém gosta o tempo todo. Por quê? Porque tudo que eles estão fazendo não está em acordo, não é? Com o que se esperaria. Isso. São os escritores. Profetas individuais aqui para nós são os escritores. Ponto. Isso. Uhum. Então, leia o versículo 4. O que eles estão fazendo? 6:4. Não, 6:4. Amós. Mas vai, leia então. Uhum. Isso aqui é uma crítica ferrenha a esse sistema. Uhum. Quem são esses? Esses aqui são os principais. Digamos assim, aqueles que têm uma vida palaciana. Aqueles que estão debaixo do guarda-chuva do rei. Aqueles que são contemplados pelo sistema. Esse sistema injusto. Que, como Amós falou, né? Vocês pisam os pobres. E depois vocês vão deitar em camas de marfins. Olha, camas de marfim, imagina. Ele está falando de riqueza. Mas essa riqueza, ela não provém do trabalho, do fruto do trabalho deles. Não. É uma riqueza que vem das injustiças que eles estão sempre fazendo. Oi? Sim. Não há como, né? Imagina. Não entendi. Sim, sim, com certeza. Não há dúvida disso. Sim, o povo estava oprimido.
O povo estava em opressão, né? Mas a gente viu isso no cântico da vinha, lá de Isaías 7, na aula passada. Isaías 7 não, perdão, Isaías 5. Lembra do cântico da vinha? Aí no final vai dizer isso, né, que o povo clama por justiça, e o que tem é opressão. Quem oprime? Quem oprime esses que Amós também está colocando aqui. Eles são contemporâneos, né, Oséias e Amós. Deixa eu ver mais alguma coisa. É o tempo todo aqui. Amós faz esse tipo... É um exemplo, né, dessas denúncias. Por exemplo, Amós 5:21. Aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembléias solenes. Não tenho nenhum prazer. As festas são festas, né, que eu até comentei isso para vocês, de acordo com o calendário, né, lunar do judeu, né? Em cada fase de lua há uma festa específica. E ele está dizendo, o profeta, agora está denunciando. Versículo 22. Ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles. Nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Aí aquele versículo que eu li para vocês na outra aula. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Então é o tempo todo, né, a crítica severa contra esses indivíduos aí, de modo geral. Mas não há dúvida, o que você falou, não é na totalidade, né, dos que vivem no palácio, mas a maioria sim. Não tenha dúvida disso, que é a maior parte. Há um grupo que não vai ceder, né, mas de modo geral... Uhum. Por enquanto, eu estou falando de denúncias. Daqui a pouco eu vou entrar no anúncio. No capítulo 4 ainda de Amós, ele vai dizer, ouve esta palavra, vacas de Bazã, que está no Monte Samaria, oprimis os pobres, esmagai os necessitados, e dizei a vosso marido, dá cá e bebamos. É o tempo todo. Isso aqui é uma crítica severa ao sistema. Tudo bem? Deu para compreender isso? Agora, isso não se limita só a Amós. Eu falei os 4. Então vamos abrir em Oséias rapidamente, para a gente perceber alguma coisa também em Oséias. Deixa eu ver aqui. Oséias, vamos lá, Oséias capítulo 5, versículo 4. A gente poderia também ver vários textos do capítulo 3 também, do capítulo 4, né? vários versículos, por exemplo, no capítulo 4, antes de chegarmos no 5, no capítulo 4 ainda, olha, ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Verdade, amor e conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos, homicídios sobre os homicídios. Por isso a terra está de luto. E por aí ele vai falando. Olha só, todavia ninguém contenda, versículo 4, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Então veja, ele está acusando inclusive os sacerdotes, mas não para aí. Isso, mas olha o 5, por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, o Nabi. Então aqui é os pseudos profetas, que ele está condenando, denunciando. E destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim.
Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E por aí ele vai. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta. Olha aqui, a crítica à idolatria. Consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Sacrificam sobre o cimo de montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos, dos rebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Então os sacrifícios são extremamente vagos, são sacrifícios que não têm nenhuma efetividade para com Deus. Porque a questão não é o sacrifício, a questão é o que está por detrás do sacrifício, aquele que vai fazer o sacrifício ao Senhor. Como se o sacrifício em si fosse algo que iria sensibilizar Deus, né? E atender à necessidade desse indivíduo. E por aí ele continua, né? Capítulo 5, então. Ouve isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, dai ouvidos, ó casa do rei. Vocês estão vendo a denúncia aqui contra o culto, o sacerdote, e contra o rei. A casa do rei aqui é o palácio. Porque este juízo é contra vós, outros, visto que foste um laço em Mispa e rede estendida sobre Tabor. Tabor é um monte importante em Israel. Tudo bem? Capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, vimos aqui também em Oséias e por aí vai. Ok. Essa parte aqui é a parte... A gente já viu Isaías na aula passada, né? Deixa eu só... Me lembrei aqui de um texto de Isaías, só para a gente já fechar isso, essa questão das denúncias. Abra em Isaías. Isaías capítulo 3. Isaías 3, versículo 12. O que diz aí? Três, 12. Tá vendo? Isso está claro a denúncia. Né? Abusos e maldades desses líderes do Estado, desses indivíduos, desses sujeitos. Então, capítulo 7, versículo 13. Ouve agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mais ainda fatigais também ao meu Deus. A denúncia dessa opressão sem medida, né? E a gente vê aqui bem claro, né, no livro de Isaías. Então, nós destacamos aqui que a denúncia ela está sendo apresentada em todos eles, né? Todos eles vão trabalhar isso, né? Eu não li nada de Miqueias com vocês, então deixa eu abrir Miqueias. Eu li Amós, mas não li Miqueias. Vamos abrir Miqueias, que a gente fecha os 4 profetas. Miqueias capítulo 3.
Ó, eu estou abrindo aleatoriamente, só para mostrar para vocês esse tipo de denúncia. Miqueias 3, disse eu, ouve agora, vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel. Então está falando para o governo. É uma denúncia do governo. Não é a vós outros que pertencem saber o juízo. O juízo aqui é sempre o mispate. Lembra do mispate? É o direito divino. Vocês deveriam saber o direito divino. A gente explicou isso na aula passada. O que aborreceis o bem e amais o mal. O bem eles não fazem, eles aborrecem, mas o mal eles amam. E deles arrancai a pele e a carne de cima dos seus ossos. Capítulo 3, versículo 2, versículo 3. Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Isso aqui é uma crítica. Versículo 9. Ouve agora isto, vós cabeça de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo. Novamente, o direito divino está sendo... Boa noite. Está sendo deixado de lado. E perverteis tudo que é o direito. Aqui Amós dá, no capítulo 4, um exemplo de paz e prosperidade, né, que eles pensam ter. Miqueias, perdão. Estou em Miqueias, capítulo 4, versículo 4. Ele diz o seguinte: mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem o espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome de seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em um nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Na realidade, é um símbolo de paz e prosperidade que se esperaria, né? Aqui já não é uma denúncia, aqui já é um anúncio. Eu vou pular isso aqui porque eu vi como denúncia, mas é um anúncio. Que eu não entrei no anúncio, estou na denúncia ainda. Então vamos ao capítulo 6, a partir do versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Isso aqui é uma crítica ao culto. Essa crítica aqui está muito próxima de Isaías. Só para a gente conferir, Isaías capítulo 1, e a gente retomar Isaías 1, só para vocês verem que eles estão tratando da mesma questão, esses profetas do século VIII. Se você abrir Isaías 1, olha só, versículo 11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Por aí vai. Então, Miqueias está exatamente dentro do mesmo esquema aqui do profeta Amós, Isaías. Os 4 estão, né, trabalhando essas mesmas questões. Então, esses exemplos que a gente viu aqui, nesses 4 profetas, são exemplos de denúncia. Agora, o profeta não é só denúncia. O profeta, esses profetas individuais, eles não trabalham somente a denúncia, mas a denúncia é um elemento importante. Um outro elemento importante é o anúncio. Eles anunciam. Então, eles têm 2 formas, vamos colocar aqui, de fazer o anúncio. Esse anúncio está ligado ao oráculo. Vou usar esse termo aqui, oráculo. Vou botar oráculo divino. O que é o oráculo divino? É a palavra de Deus. É o que Deus tem para eles.
Então, não basta só denunciar, mas tem que também anunciar. E ele anuncia o oráculo divino. Há dois tipos aqui. O primeiro, de condenação. Se de um lado tem condenação, do outro tem o quê? Salvação. Então, os oráculos comuns nesses 4 profetas, que a gente vê também, não só neles, nos outros também pré-exílicos, além da denúncia e o anúncio. Eu estou falando deles, se eu pego, por exemplo, o profeta Jeremias, ele trabalha isso daqui muito bem, essas duas coisas. Isso aqui faz parte também de Jeremias. A gente poderia também ver outros profetas, como o próprio Abacuque, Sofonias, Naum. Esses profetas são profetas pré-exílicos. Só que esses profetas são do século VII. Eu estou tratando ainda dos profetas do século VIII. Isso daqui é o fio condutor desse tipo de literatura aí do século VIII, né? Que é a literatura profética. Fio condutor. Os profetas denunciam e anunciam. A condenação, ela está muito mais presente, mais do que a salvação. A condenação está mais presente nos profetas do século VIII, mais do que salvação. Salvação aqui no Antigo Testamento, presta atenção, salvação no Antigo Testamento é diferente da perspectiva de salvação no Novo Testamento. Salvação no Antigo Testamento diz respeito a um ato providencial de Deus na vida daquela gente. Salvação de um inimigo, salvação de uma calamidade. Então, é sempre no aspecto da vida concreta. Então, salvação no Antigo Testamento é sempre no aspecto da vida concreta. É do dia a dia daquelas pessoas. Não tem uma dimensão como a gente vai ter no Novo Testamento, que é salvação que diz respeito a uma vida além dessa vida aqui. Tá ok? Essa proposta é do Novo, não do Antigo Testamento. É bom que a gente fale isso. Por quê? Eu disse na primeira aula aqui para vocês que Deus ele se mostrou, ele se revelou, ele se desvelou, né, no decorrer da história do Antigo Testamento. Ele foi se mostrando aos poucos. E disse para vocês, nosso primeiro bate-papo aqui, que Jesus Cristo foi o desvelamento mais pleno de Deus dentro da história humana. Então, tudo que precisávamos saber de Deus, que o Antigo Testamento não nos possibilitou, em Jesus Cristo, passamos a enxergar com total clareza de quem era Deus e quais eram as atitudes de Deus para conosco, seres humanos. Então, Jesus Cristo é o ápice desse desvelar de Deus dentro da história. Isso eu falei, isso é fato. Não tenho o que discutir em relação a isso. Mas por que eu disse isso? Porque no Antigo Testamento essa revelação ela vai se dando aos poucos. Por exemplo, dentro da Torá, do Pentateuco, não há alguns conceitos teológicos que a gente vai conhecer, ou que a gente conhece agora. Não é? Por exemplo, vida pós-morte. A gente não tem isso. Antes do exílio babilônico, e até um pouquinho depois, não há ideia de vida pós-morte. Você pega alguns textos, pouquíssimos textos, por exemplo, o texto do Correlet, eu chamo de Correlet, é o Eclesiastes, né? Porque Eclesiastes é o termo grego. Usando o termo hebraico é o Correlet. E Eclesiastes é aquele que fala na eclésia. Eclésia aqui é assembleia, né? Em grego, né? Porque em hebraico a assembleia é carral. Carral é quando, por exemplo, lá no deserto, Moisés reuniu o povo no carral. O povo vinha e se reunia numa assembleia ali. Então é o chamado carral. Então o Correlet é aquele que fala na assembleia. Né? É um livro poético que os biblistas mais tradicionais, né, dão a Salomão como compositor desta obra. Mas esta é uma obra mais tardia. Né? Então o Correlet, esse livro de sabedoria, vai falar que para onde vai o animal, também vai a pessoa humana. Está claro isso lá. E ele chama isso de Sheol. O que é Sheol?
O termo hebraico para Sheol, o termo grego é Hades. O que é Sheol? No mundo grego, sim, o Hades, né? Que depois, no Novo Testamento, traduz como inferno. Né? A concepção é de inferno. Já no finalzinho dos primeiros séculos do Antigo Testamento, né? Já se transiciona Hades para o inferno. Nas nossas versões, algumas delas vão colocar lá no Antigo Testamento, quando se traduz Sheol, vai traduzir como inferno. Mas inferno é uma concepção do Novo Testamento, não é uma concepção do Antigo Testamento. As versões melhores vão colocar a habitação dos mortos, que é o Sheol, que esta era a ideia de Sheol, era onde os mortos habitavam. Então, uma outra coisa, uma outra concepção, estou passando para vocês verem que isso vai surgir ao longo do tempo. São conceitos importantes para nós cristãos. Mas que com o passar do tempo, Deus vai revelar esses conceitos ainda não compreendidos. Por exemplo, eu falei a habitação dos mortos, que é o Sheol, tanto o animal como o ser humano vai para o mesmo lugar, depois se separa, porque a ideia não é essa, o conceito não é esse. Há um desenvolvimento desse conceito e desta ideia. Né? Prêmio após morte. No Antigo Testamento não existe prêmio após morte. Por que não existe prêmio após morte? Porque não há ideia de ressurreição dos mortos. Não há ideia de uma vida além da morte. Por isso não existe prêmio após morte. Aí, olha, não é para vocês se espantarem. Né? Como assim? Então isso não é bíblico? Eu estou falando que como que Deus foi revelando isso. O povo, nos momentos, nos tempos, né, mais tardios, eles não tinham como compreender isso, porque isso não era uma questão para eles, mas vai ser uma questão para eles, aliás, por causa até de influxo de outras culturas, que já compreendiam parte dessas questões. E lá em Israel isso virá, mas virá num tempo mais tardio para eles, mais recente para nós, quase transicionando para o Novo Testamento, que essas concepções elas vão ser trabalhadas. Por exemplo, eu falei de ressurreição dos mortos. O primeiro a citar a ressurreição dos mortos é o livro de Daniel, é um livro pós-exílico. A gente até comentou sobre o livro de Daniel aqui. Ele que cita pela primeira vez a ideia de ressurreição dos mortos. Então, vida pós-morte, prêmio pós-morte, essas questões não tinham. Então, tudo estava, o que eles esperavam era para a vida aqui e agora. Era a vida concreta. Para isso eles trabalhavam, para isso eles firmavam a fé em Deus. Por isso que eles mudavam muito com o clima, né? Digamos, o clima de fé deles. Se Deus não fazia determinadas coisas que eles esperavam, facilmente eles abandonariam Deus. Ok? Deu para entender por quê? Então me explica. Por que eles abandonariam facilmente Deus? Exatamente. Perfeito. Perfeito. Se é só isso, pós-exílico, e quase no finalzinho lá, para alguns vão colocar no 3º século, né, que o livro é escrito, né? Sem problema nenhum. Você trouxe a ideia perfeita para exemplificar isso. Se a ideia de Messias é a ideia de um libertador, mas é um libertador do império estrangeiro, de forças opressoras, coisas concretas. E de repente Jesus Cristo vem, não é isso que eu vou fazer. Ele não usa espada, né? Não dá, né? Não rola de jeito nenhum. Jesus não é compreendido por eles. Essa é a grande dificuldade, que eles estavam nesse entendimento, nessa compreensão. Jesus Cristo está muito mais para os profetas, tá? Jesus, inclusive, quando em Marcos, capítulo 8, ele pergunta assim, o que as pessoas estão dizendo quem eu sou? Lembram disso? Aí, o que os discípulos respondem para ele?
É um dos profetas, é Elias, não sei o quê. Tem uma diferença no texto de Mateus e no texto de Marcos, né? Então, por quê? As pessoas olham para Jesus e veem em Jesus características, essas características aqui. Jesus trabalha isso daqui, ó. Denúncia. Jesus, ele denuncia o tempo todo. Ele denuncia o sistema. E ele anuncia. Ele anuncia o quê? O reino. Ele anuncia os valores do reino. Ele fala sobre o reino. O reino está presente na fala de Jesus. O reino é a mensagem. A palavra grega para pregação é o verbo querisso, que daí vem o termo querigma, né? Querigma. Querigma é pregação substantivo, né? O verbo pregar é querisso. Querigma é o substantivo. Aí o querigmático. Jesus é a excelência querigmática. Ele é aquele que fala. Por que eu estou dizendo isso? O que tem o querigma, né? De Jesus a ver... Oi? A pronúncia, alguns colocam querigma, né? É assim, ó. Querigma ou querigma. Aí não tem problema não. Todas as duas pronúncias estão corretas. Querigma. O querigma é o pregador. Mas é o pregador que faz isso, olha. Anuncia e denuncia. Ou denuncia e anuncia. E é o que Jesus Cristo faz. Por isso que Jesus Cristo ele é colocado na mesma linha desses profetas aqui. Diga. Eu não entendi. Ah, sim, sim. Uhum. Não, o que ele se referiu à questão do Messias, Jesus enquanto Messias, Jesus enquanto guerreiro, libertador, na perspectiva davídica. A ideia de Messias, de libertador, de concreto. É nesse sentido que ele... Não foi isso que você falou? Então, não vida após morte, não. Quando a gente entra no cenário do Novo Testamento, nas páginas do Novo Testamento, né, e dentro deste cenário já surgem as primeiras cartas, os primeiros textos são algumas cartas de Paulo, e depois vai surgir o Evangelho de Marcos. Mas dentro deste cenário do Novo Testamento, essas ideias, esses conceitos que eu me referi, sobre vida após morte, sobre inferno, esses conceitos já são conhecidos, já estão bem definidos, né, bem estabelecidos ali no judaísmo da época de Cristo. Tá? Mas a ideia de Jesus, em que ele se referiu, é a ideia Messias. E Messias, Jesus está ligado à ideia de Davi, porque Davi é guerreiro. Então, se de um ungido do Senhor. Messias significa ungido, né? Então, o que se espera de um ungido de Deus? Um libertador. Alguém... Oi? Exatamente. E Jesus não usa nenhuma arma. Qual é a arma que ele utiliza? O amor. Esta é a arma dele. Então, ele tá fora. Jesus está fora. Jesus está na contramão do seu tempo. Como os profetas estavam. Ele está na contramão. Ele bate de frente. Tudo que a gente está falando aqui, Jesus bate de frente na sua época. Ele bate de frente com o culto, né? O templo, a figura, o lugar central do culto, da presença de Deus em Judá, em Jerusalém, precisamente. E Jesus Cristo bate de frente com esse culto. É interessante, só fazendo essa associação entre Jesus e os profetas, esses profetas, é que Jesus escolhe um lugar específico para exercer a sua missão. Que lugar foi esse?
Que região foi essa? Qual a região que Jesus escolheu para exercer a sua missão? Não. Não. Que ele escolheu para exercer a missão dele. A Galileia. Jesus é da Galileia. Ele vai para a Galileia, ele volta para a Galileia, e é na Galileia, dos 3 anos e meio que ele exerce a missão, praticamente 3 anos, mais de 3 anos foi na Galileia. Foram na Galileia. Só no final que ele vai para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém para ser preso, crucificado, morto e ressuscitar. Só. E mesmo depois, nas últimas orientações aos discípulos, ele marca com eles na Galileia. Mas por que ele escolhe a Galileia? Eu estou fazendo essa conexão com os profetas. Por que a Galileia? O que tem na Galileia de especial para Jesus para ele ficar lá mais de 3 anos? Nada de bom, segundo Mateus. Ah, não, isso aí é João. Isso é João, Evangelho de João. Isso aí é ótimo. Não pode vir nada de bom e quem o futuro discípulo de Jesus que vai dizer isso, né? Natanael que vai dizer. Filipe chegou para ele e falou: eu quero te apresentar, você conhecer aqui, né, um profeta. Aí como que pode vir alguma coisa boa da Galileia? Natanael que vai dizer isso, João capítulo 1. Mas Mateus capítulo 4, só para a gente fazer uma aproximação com os profetas. Mateus 4. Os da sua própria terra, né? Isso, versículo 12. Olha só, Cafarnaum vai ser o quartel-general de Jesus na Galileia. É de Cafarnaum que ele vai pernoitar, ele vai dormir. Ele não tem muita casa, não. Ele não tem casa. Mas onde Jesus mais fica é na cidade de Cafarnaum. Ok. Para que se cumprisse... Daí por diante... Ok. Aqui é o início da missão de Jesus na região da Galileia. Agora, observa o que Mateus coloca, usando o profeta Isaías, em relação a essa região, né? E ele diz: o povo que jazia em trevas. Então, aqui dá para a gente ter uma noção como que era o contexto na Galileia. Era um contexto de mais elevada miséria possível, a Galileia. A Galileia era lugar de pessoas miseráveis, de pessoas sofridas, de pessoas oprimidas. A Galileia tinha um distanciamento em relação ao culto, havia um desprezo enorme de Jerusalém em relação à Galileia, de Judá em relação à Galileia. Não era só uma questão de culto, mas era uma questão também social. A Galileia, na época de Jesus, era um barril de pólvora que a qualquer momento poderia explodir, estourar. Porque os principais revolucionários contra o sistema romano, os homens revolucionários da época de Jesus, esses homens estavam na Galileia. Um deles, chamado Judas, o Galileu. Esse Judas foi que causou a chegada, no ano 69, 70, do exército romano em Jerusalém para a destruição do templo, em definitivo, tá? E o templo está destruído até hoje. Quem fez isso, quem provocou isso, uma revolta em Jerusalém, foi um tal de Judas de Galileu. Ou seja, a Galileia, ela concentrava miséria, concentrava
preconceitos enormes, no sentido religioso, entre tantas outras coisas. Então era um barril de pólvora. Jesus escolheu estar com essa gente. Estava lá, exatamente isso. Tudo que precisava ser denunciado estava lá, perfeito, exatamente isso. Quando ele vai para Jerusalém, porque é a última denúncia. É a última denúncia. E essa última e derradeira denúncia é o que vai levá-lo para a cruz. Estava em Jerusalém. Mas antes, ele ficou esses 3 anos na Galileia, ali nos arredores da Galileia, para exercer a sua missão. Então isso aqui é uma prova cabal dessa relação de Jesus com os profetas, no sentido da denúncia, no sentido do anúncio. O anúncio dele, você acabou de ler para a gente, daí por diante passou Jesus a pregar, lembra do querigma? É o querigma. E o que ele anuncia agora? Ele anuncia o reino, ele denuncia o estado de opressão dessa gente. Isso ele denuncia. E aqui, na mesma perspectiva aqui dos profetas. E aqui ele anuncia. Só que o anúncio dele agora é diferente. O anúncio dele é o reino. O reino, porque o reino está próximo, o reino dos céus. Aí, se você, por exemplo, aqui no capítulo de número 4, ainda de Mateus, versículo 23, aqui mostra perfeitamente o que essas pessoas, quem são essas pessoas que viviam nas trevas, conforme o profeta Isaías. A partir do 23, lê para mim. Perfeito. Então, isso daqui é um resumo sucinto desse contexto, desta região que Jesus exercerá a sua missão. Gente frida, é gente em trevas. Gente em trevas no sentido da opressão, do sofrimento. Isso aqui, eu não tenho dúvida que Jesus está na linha desses profetas do século VIII, em termos não só de denúncia, mas também em termos de anúncio. A gente poderia falar aqui muita coisa, fazendo essa relação, estreitando essa relação entre Jesus e os profetas do século VIII. Mas não é o nosso caso aqui, a gente não tem tempo para isso. Mas eu falei para vocês que na região da Galileia, esse foi o palco, né, em que Jesus exerceu o seu protagonismo na região da Galileia. Como esse que, eu gosto disso, porque ele inclui os que estão excluídos. Tá? Ele vai à periferia e ele ama esses que estão na periferia daquela sociedade. Ele abraça essa gente. Ele dá dignidade a esses que não têm dignidade. Jesus, na realidade, está na contramão do seu tempo. O resultado vai acontecer em breve, quando ele chegar em Jerusalém, porque os camaradas estão atentos a esse Jesus Cristo que está tendo aqui um desempenho aqui nas suas palavras fora do comum na região da Galileia. Tanto é que quando Jesus Cristo ele chega em Jerusalém, aí a gente pode até abrir João rapidamente, só para eu fechar esse pensamento. João, capítulo de número 11. Versículo 47. Quem pode ler para mim? 47. Então, o que faremos? Então, eles se reúnem, aqui é o capítulo 11, né? Quando Jesus ele faz a sua última manifestação messiânica para Israel. E a última manifestação messiânica, de acordo com o Evangelho de João, foi a ressurreição de Lázaro. Então, Jesus fez a sua última manifestação messiânica, que é a ressurreição de Lázaro. Isso aqui foi o estopim final, né? Porque a partir daqui, esses principais sacerdotes,
Os mesmos que, né, não aceitaram os profetas serão os mesmos, digamos assim, né, estão na mesma linha daqueles que não aceitarão Jesus Cristo. Se você lê para mim o versículo 53. Isso. Então, na minha versão diz assim: desde aquele dia resolveram matá-lo. Então já julgaram Jesus. Jesus já está julgado pela religião. Ele já foi julgado pelo judaísmo do seu tempo. E o julgamento foi a morte. Então, do capítulo 11 até o capítulo 11 de João, ele estaria dentro dos evangelhos sinóticos. Vocês sabem quais são os evangelhos sinóticos? Sinóticos, quais são? Mateus, Marcos e Lucas. João está fora. Por que João não faz parte dos evangelhos sinóticos? Vamos lá. Gostei mais, mas é por aí também. A mesma ótica, não tem a mesma ótica. João não segue a mesma estrutura dos sinóticos. Os sinóticos têm uma estrutura muito simples. Então, para felicidade e tristeza de vocês ao mesmo tempo, aí cada um vai ter a sua própria interpretação de felicidade e tristeza, o professor Sérgio Gil, ele não vai poder vir, aí a gente combinou, eu vou dar a sequência, a aula seguinte, tá bom? Mas eu não posso sair daqui 10 horas, vou ter que sair um pouco antes. Então, qual é o nosso tempo de intervalo aqui? 20. Dá para a gente fazer isso em menos tempo? Tipo 5 minutos, bebe uma água, pode ser? Se todos concordarem, tudo bem? Então, em 5 minutos a gente volta, porque a gente vai sair um pouco mais cedo, porque eu vou cobrir esse horário que o professor não vai poder estar aqui, aí a gente continua aqui e a gente dá essa coisa aí da diferença entre João e os sinóticos, e eu estou retratando isso por causa dos profetas. Tá bom? Então vamos dar uma paradinha aí.